Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui novamente, nesse novo episódio aqui do Gestão em Ação. Hoje vamos falar sobre educação, vamos falar de educação. Um pilar que eu acredito ser fundamental para a construção de uma sociedade sustentável, de uma sociedade que se atente a detalhes, porque a informação e a cultura e, obviamente, a educação básica, ela é fundamental para esses pilares. Temos o prazer de receber hoje aqui o diretor da escola, da SABS International School, aqui de Campinas, uma escola nova, inovadora, internacional, e que vai poder compartilhar com a gente aqui sobre as estratégias e a jornada dessa empresa e dessa escola na construção de futuro. Então, Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Na minha carreira, na minha vida, eu me empolgo muito em falar em educação porque eu acredito que qualquer tipo de transformação ela tem que passar pela educação, não tem saída. Então é um prazer estar aqui conversando com você. Estou muito feliz, espero que a gente consiga atender e tocar nos tópicos mais interessantes aí para trocar essa informação, trocar essas ideias. Muito bom, Carlos. Carlos, apresenta um pouco, por gentileza, a SABS, apresenta você, fala da tua história profissional, fala um pouco aí desse contexto. Bom, eu trabalho com educação já há quase 30 anos, há muito tempo, né? Eu me formei basicamente como professor de educação física nas faculdades integradas de Guarulhos há muito tempo atrás, no outro século. Trabalhei muito com esporte primeiro, aí decidi sair um pouquinho do país, fui embora para o Canadá, morei no Canadá 8 anos, também mexendo com esporte, sempre envolvido no esporte. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei um pouquinho ensinando inglês como segunda língua para adultos, empresários, crianças, mas aulas particulares no local, nas empresas e assim por diante. E nesse tempo eu tive a oportunidade, um grande amigo meu me convidou para trabalhar numa escola em Vinhedo. Eu trabalhei nessa escola por 15 anos e lá eu trabalhei como coordenador. A gente fez um processo, a escola fez um processo todo de internacionalização. Então ela nasceu como escola brasileira e aí se tornou uma escola internacional. Então eu trabalhei lá por 15 anos como coordenador pedagógico e no último ano a SABS International School, que estava já no Brasil desde 2015, comprando o terreno e se preparando para fazer a construção e para abrir as portas como escola internacional, me deu a oportunidade. Eu passei pelo processo, obviamente, de entrevista e fui contratado como diretor da escola. Então, eu tenho formação como professor de educação física, tenho formação como vpedagogo, fiz uma pós-graduação internacional de gestão internacional nos Estados Unidos, tenho um mestrado, trabalhando num mestrado de educação internacional também. Que legal. Enfim, então, toda a minha formação, toda a minha experiência, de uma maneira ou de outra, está envolvida em educação, seja ela via esporte, seja ela via escola, seja ela via clube ou aula particular, mas está sempre envolvido com educar as pessoas. Né? Que fantástico. E a SABS já estava estudando entrar no Brasil e escolheu Campinas. Exato. Tem uma história. A SABS vem se preparando para entrar no Brasil agora já há 8 anos, né? Foi mais ou menos 2015 o histórico dela. Ela é uma empresa de 138 anos de existência. Ela nasceu no Líbano com uma senhora, uma profissional extremamente visionária, que acreditava naquele momento que as mulheres, há 138 anos atrás, no Oriente Médio, que as mulheres deveriam ter a mesma qualidade de educação que os rapazes. E aí ela abriu uma escola para mulheres, para meninas. E a escola teve tanto sucesso que aí abriram para os meninos também. Que legal. E hoje, 138 anos mais tarde, nós estamos em 5 continentes, 21 países, mais de 70 mil alunos e mais de 60 escolas. A SABS Campinas é a primeira no Brasil. A empresa tem a meta de abrir várias outras. O estudo acontece, está acontecendo agora dos outros sites, São José dos Campos, São Paulo, enfim, outros lugares que nós teremos outros campos. A SABS Campinas abriu operações em 2021, em janeiro, o que significa que hoje nós estamos no nosso 3º ano de operação. Por que hoje a gente está no 3º ano de operação? Porque hoje
Perdão. Porque hoje a escola, a SABS, ela tem um calendário internacional. Sim. Então ela começa o ano acadêmico dela em agosto e termina em junho. Então, em agosto desse ano, de 2023, nós abrimos o nosso 3º ano de operação. São mais de 360 alunos hoje. Fatalmente, na virada do semestre, né, que a gente chama de virada do semestre, a gente deve passar da casa dos 410 alunos. O currículo é um currículo internacional. É uma escola inovadora, como você colocou. Tem a preocupação com a inovação, com a tecnologia, com a sustentabilidade, com a manutenção e com o perdurar da sua existência, né? Independente de quem são os líderes. Então é uma escola que a gente acredita muito nesse desenvolvimento, nessa busca de estar atualizado, mas ao mesmo tempo estar sustentável e conviver com o seu meio de uma maneira amigável, de uma maneira positiva, né? Carlos, fantástico. E normalmente, assim, né? Primeiro que eu acho que eu concordo com você que a educação é o único, não o único, talvez tenha outros, mas é o pilar fundamental para você construir uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva e equilibrada, né? Então a educação é muito importante para isso. Mas existe uma pergunta que normalmente a gente faz aqui no início, né, da nossa conversa. Como que a educação, como que a SABS hoje se conecta ao tema sustentabilidade e gestão? Qual que a agenda é essa de vocês? Se você acredita nisso, fala um pouco sobre sustentabilidade, educação e como que a SABS nessa jornada tem contribuído para esse processo. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho arrogância de dizer que seria um absurdo, né, você conhecer uma pessoa que não acreditasse em sustentabilidade, né, porque é uma retórica, na minha opinião, que ela não devia nem mais existir, para ser bem sincero. Agora, o que eu acho assim, o que eu vejo muito, e eu não sou um expert, assim como você e a sua empresa, mas o que eu vejo muito é uma certa utopia do que é a sustentabilidade possível e do que é a sustentabilidade possivelmente ideal. Perfeito. Né? Então, com relação à SABS, né, eu vou falar um pouquinho da SABS, que é o que nos interessa aqui hoje, é assim, a gente busca constantemente, né, duas coisas nessa parte de sustentabilidade. Né? A primeira que eu acho que é a básica, que é você educar essas crianças nisso. Né? Então, assim, vamos imaginar no campo do meio ambiente. Então, quais são ações que a gente pode tomar para que as crianças tenham a educação de entender que as árvores são importantes, os animais são importantes e o não usar água em exagero é importante. Ou o que a gente faz com essa água para que essa água retorne para o meio ambiente de uma maneira saudável para que, portanto, ela seja sustentável. Então, a educação dessas crianças e o mais interessante, não só das crianças, de todo o corpo de staff da SABS. Perfeito. Porque uma das maneiras de você educar, como você obviamente sabe, é o modelo. Você tem que dar o exemplo. Se você não der o exemplo, se eu falar para as crianças que os papéis têm que ser jogados nesse lugar específico porque eles vão ser recicláveis e eu jogar o papel no lixo comum, eles vão olhar para mim e falar, bom, eu não estou entendendo, né? Então, o educar as crianças e todas as pessoas envolvidas na comunidade é crítico. E o segundo, que parece a mesma coisa, mas não é você conscientizar as pessoas. Porque as pessoas vão errar. Sem dúvida. O errar faz parte do processo. Eu não tenho problema com o erro, eu tenho problema com a repetição do erro. Perfeito. Né? Então você conscientiza. Então, quando você fala, jogue o papel aqui, mas jogue o papel aqui por quê? Eu preciso ter a consciência de por que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo isso porque o Mr. Mafia, como eu sou conhecido na escola, o Mr. Mafia mandou jogar o papel aqui. Sim. E isso não cria a educação da sustentabilidade. Eu pedi para jogar o papel aqui, porque este papel vai ser levado para uma NGO, por exemplo, e essa NGO vai fazer o tratamento desse papel, esse papel vai voltar para a sociedade de uma maneira sustentável, sendo reutilizado. Então, para mim, as duas vertentes dessa tua pergunta, para mim, para a SABS e para o meio da educação você educa as pessoas com quem você tem contato diariamente, sejam elas estudantes, professores, admin, staff, né, o staff administrativo e pais. Perfeito. Que fazem parte dessa comunidade. Perfeito. E o segundo, você continua um processo de conscientização que é diário, que é constante, para que as pessoas entendam o porquê disso. Perfeito. O porquê que se eu derrubar esta árvore, o ideal seria que eu plantasse 5 do outro lado.
Perfeito. A gente até vai falar um pouquinho disso, talvez, eventualmente. Legal. Então, a gente acredita muito nisso. O educar e o conscientizar paralelamente. Perfeito. Ô, Carlos, você colocou um ponto aqui que eu vou até abrir aqui, porque eu achei muito legal o que você falou, que existe a sustentabilidade utópica e aquela que as pessoas imaginam até fantasiosa, e a palavra é essa mesmo, e a realidade. Você sabe que, e eu estava ontem conversando com um dos meus consultores, que ele é jovem, tem 25 anos, e ele saiu da faculdade, está num projeto, é um profissional que estuda muito, está fazendo pós-graduação. Tal. E eu estava conversando muito com ele exatamente sobre isso. Existe hoje no mercado, primeiro, uma fantasia dentro dessa estrutura. Achar que todas as empresas, que todas as pessoas, que todos os governos vão efetivamente tomar uma decisão que não seja exclusivamente ou essencialmente monetária para trabalhar sobre esse assunto. Então, são poucas e raras aqueles que falam assim, não, eu vou assumir algo talvez um pouco mais caro aqui para não colocar resíduo em aterro. E eu vou fazer isso, eu não estou nem preocupado se o meu cliente ou alguém vai estar olhando para isso, ou um financiador. Isso é uma proposta da nossa agenda. Isso é muito raro. Muito raro, né? Até porque essa proposta hoje, ainda de sustentabilidade, e isso é polêmico, mas eu não vou deixar de falar, quanto que eu vou ganhar com isso? E não com uma construção efetiva de base de futuro aqui. Mas só que isso hoje é pautado pela ignorância. E aí, o que eu quero falar sobre ignorância? Ignorar, não conhecer, tá? Não a ignorância da palavra, da essência agressiva. É o ignorar, a pessoa não conhece. E é por isso que a educação é importante. Porque quando você fala o porquê, e a pessoa... Porque eu vou falar uma coisa, você falou de papel. Você imagina quantas pessoas, Carlos, já foram visitar um aterro sanitário? Ou que conhecem a realidade de um aterro sanitário. E no Brasil, são pouquíssimos municípios que têm um aterro controlado, executado de forma técnica, que não está colocando chorume dentro de uma rede de... uma estrutura de contaminação do solo, por exemplo. A gente tem no Brasil ainda muitos lixões a céu aberto. Em muitos municípios brasileiros. Muitos. Mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determinava uma obrigatoriedade aos municípios fazer isso, muitos não fizeram. Por questões políticas e não visão de futuro. Então, você falou só do resíduo, né? Então, você imagina diversidade, falar de discriminação, preconceito, olhar o outro, cuidar do outro, ou fazer qualquer gestão que seja bem estruturada. Isso ainda, as pessoas conhecem pouco sobre isso. Por isso que eu acredito muito na educação, porque a educação é que dá a realidade, e não a utopia, e não o sonho, não a fantasia, porque hoje a sustentabilidade ainda é muito fantasiosa, porque as pessoas têm pouco conhecimento. E eu concordo plenamente com você. E você vê uma escola, por exemplo, a Sabes, um site novo, fantástico, né? Porque o site é lindo, né? Você olha na internet, é uma escola, aquela piscina de vocês. Então, você vê, é uma escola que veio com uma estrutura e que com certeza já pensou sobre isso. E você falou, muito interessante aqui, professores, staff, né, os professores, os administrativos, os alunos, fornecedores, pessoas que interagem no site e os pais, que vão dar continuidade nessa educação em casa. Né? Esse ecossistema educacional, no meu ponto de vista, é o que vai ajudar a transformação futura. E aí eu tenho uma pergunta para você. Como que vocês da Sabes hoje influenciam, por exemplo, os pais? Porque talvez o público mais que, assim, o pai ele vai nos eventos, né? Porque eu tenho filhos em escola, né? E a gente vai nos eventos, interage com a escola, mas ele não convive diariamente na escola como os seus alunos convivem, o seu staff, seu administrativo, seus professores. Como é que você convida todo esse ecossistema? Pode falar também dos staffs, mas dos pais. Me fala um pouco como é que você chama eles para esse processo. É interessante isso, né? Assim, tem o que é o básico, né? Uhum. Qual que é o básico? O básico, você se comunica com os pais via a sua plataforma, você se comunica com os pais via a mídia social hoje em dia, você se comunica com os pais via reunião. Perfeito. Né? Eu acho isso tudo você pode usar como ferramenta de educação, e a escola tem uma obrigação de fazer isso, né? De comunicar o que a gente faz e o que a gente não faz. Porém, eu acredito que é um credo até um pouco mais meu do que de escolas ou de empresas, é assim. Não tem nenhuma maneira melhor de você se comunicar com pais do que via seus filhos. Perfeito. Né? Concordo. Então, se você educar... me perdoa, você tem quantos filhos? Eu tenho um de 18 e uma de 16. A minha filha de 16 anos está em escola, está no primeiro ano de ensino médio. Legal, então vamos falar da sua filha de 16 anos. Maria Eduarda. Se a Maria Eduarda
estiver num ambiente onde ela constantemente é educada e conscientizada para qualquer ação de sustentabilidade, seja ela do ponto de vista social, seja ela do ponto de vista ambiental, qualquer que for, de liderança, o que for, ela vai cobrar você, pai, ações do mesmo nível. Sem dúvida. Por quê? Porque ela não foi só educada, ela foi educada e ela foi conscientizada que isso não é uma conversa, que eu brinco, eu falo muito isso, coisa da minha avó e do meu avô, ela não é conversa para boi dormir. Perfeito. Ela é uma conversa que, se não acontecer, a gente não sabe o que vai ser o futuro. Então é o mínimo. Eu não vou nem dizer o futuro vai ser assim ou assado. Eu vou dizer, você tem muitos estudos, eu sei disso, mas eu não vou entrar nessa linha, mas você tem um risco grandioso de não saber que tipo de futuro que você vai ter. Perfeito. Então, eu acredito muito e defendo muito isso, discuto muito com os meus professores, com os coordenadores, com a liderança, enfim, com o staff administrativo. Quando nós trabalhamos com a criança, a gente está indiretamente se comunicando e trabalhando com os pais ou os responsáveis por essas crianças. Porque você tem babá na parada, você tem avô, avó, tia, tio, e você tem uma série de coisas. Então, eu acho que esta é, na minha modesta opinião, sem dúvida, talvez a maneira mais eficiente de você se comunicar com esses pais. E aí, obviamente, desde que você traga eles para dentro da escola e que eles vejam que isso está acontecendo. Perfeito. Então não adianta eu trazer o pai dentro da escola e mostrar que a escola a gente joga lixo em qualquer lugar. Né? Ou que na minha cantina eu não tenho uma coleta de alimento não ingerido e eu jogo em qualquer lixo. Então, enfim, você tem essa preocupação. Mas via criança, via os filhos desses pais, é indiscutivelmente a melhor maneira de você fazer isso. Falando de gestão um pouco, né? Você tocou um pouco no assunto da gestão. A gente conversa muito como é que é o relacionamento dos adultos dentro da escola. Perfeito. Porque se uma criança me ver me dirigindo de uma maneira rude ao meu funcionário, ela vai olhar e falar assim, pera um pouco. Ele me diz que eu tenho que ser educado com o meu professor. Só que com aquele funcionário ele está sendo rude, ele está sendo agressivo, ou arrogante, duro demais, ou arrogante, qualquer que seja. Por que eu não posso ser assim? A criança, ela é grande partemente educada por exemplo. Perfeito. Ela a gente discute muito isso com pais, com todo mundo. Não adianta você falar que você faz uma coisa e você faz na frente dela outra. Né? A gente fala muito, você como pai deve saber disso, dirigir embriagado. Né? Não adianta você querer que a sua filha, Maria Eduarda, 16 anos, quando tirar a carteira, não dirija depois de ter tomado meia dúzia de drinks, quando ela viu você fazendo. Você pode até falar que está errado, mas você fez. Então esse exemplo para a gente é crítico. Então dá esse exemplo para a criança e para aí a criança rebotear, né, ou respaldar, ou passar para os pais, para mim é fundamental, é crítico. E a gente usa muito dessa agenda, dessa estratégia. Né? Porque até é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, para você, Carlos, em relação às SABs. Casos, por exemplo, né, delicados de racismo, discriminação. Isso hoje, infelizmente, a nossa sociedade ainda ela está em formação, né? Então as pessoas ainda buscam se diferenciar de alguma forma. Ou de discriminar, né? Separar aquele que é diferente daquela pessoa. E a pessoa não percebe que a beleza do mundo é ter a diversidade, né? Exato. E que isso seja valorizado. Mas quando esses casos ocorrem, né? Eu não sei se tem algum caso que já ocorreu na escola, que foi tratado de uma forma com um plano de ação específico, de comunicação com o funcionário, de comunicação com o professor, de comunicação com o pai, de um aluno. Eu tenho, a minha filha está numa escola e isso já aconteceu, né? Um caso explícito e de discriminação racial, né? De você ter uma questão ali muito delicada. Foi uma brincadeira lá que não foi bem colocada e obviamente a escola atuou de uma forma muito objetiva para isso. E obviamente os pais foram envolvidos, né? Porque o pai desse aluno, né, desses alunos ou alunas, eu não lembro bem se foi um rapaz ou alguma moça, mas como que a SABs hoje trata casos delicados de desvio de comportamento, por exemplo, ou e que pode ser não só dos alunos, mas também de alguma pessoa que esteja ali, né, de um funcionário, ou com algum tipo de assédio moral, assédio sexual. Como é que vocês hoje tratam isso, né? Que é um tema delicado, né? Ou isso já teve algum caso ou não, se quiser contar, mas como é que hoje é o protocolo lá? Vocês
tem alguma... Vocês chamam isso para diretoria, senta com o professor, como é que isso é feito? Você vai me permitir dar um passo atrás nessa tua pergunta, tá? É assim, eu acho que você tem duas maneiras de lidar com isso e a Sabes usa as duas. Né? A primeira é a prevenção. Perfeito. Né? Então, de novo, eu sei que eu vou ser repetitivo, mas de novo, via educação. Perfeito. Né? Nós temos um programa, a gente tem um departamento na escola que chama-se Student Life Organization. A gente chama de SLO. Tá? Legal. O que é o Student Life Organization? O Student Life Organization é uma organização que tem 9 departamentos e toda a sua liderança e toda a sua ação é feita pelos alunos. Eu tenho representantes. Eu tenho uma coordenadora que coordena, lógico, o departamento todo, que é uma pessoa contratada, faz parte do meu staff, só que todo mundo, por exemplo, o head prefect, que seria o diretor, é uma aluna. Os 9 diretores dos 9 departamentos, departamento de social responsibility, por exemplo, departamento de academics, departamento de esportes, departamento de atividades, todas elas são os alunos escolhidos para liderar isso. Cada ano a gente tem uma liderança diferente. Que legal. Então o que acontece? Dentro desse SLO, desse Student Life Organization, nós temos o que eu chamo a gente chama de departamento de social responsibility, responsabilidade social. Que legal. Tá? Então um dos programas que é muito forte dentro da escola é o que a gente chama de anti-bullying. Perfeito. Que acontece todos os meses, durante uma semana completa, aonde a gente desenvolve atividades, palestras, leituras, brincadeiras que mostram diferentes possibilidades e acontecimentos de bullying, de provocação, seja ela racista, seja ela por tamanho, seja ela por cor, enfim, qualquer que seja, né? Por nacionalidade, por cultura, por hábitos. E aí a gente trabalha em cima disso, de como isso tem que ser evitado. Né? Então, o que acontece com isso? Você tem envolvido neste grupo os alunos e o teu staff inteiro. Né? Então, a organização disso e a execução disso e a participação e a experiência disso te leva a uma ação preventiva. Perfeito. Por que eu coloquei isso primeiro? Porque com essa ação preventiva, a gente tem um número pequeno, muito pequeno, de eventos desse tipo. Né? Essa é a primeira coisa. Além disso, a escola, na sua natureza, né, o seu nascer, o seu acontecer, ela é uma escola já por natureza internacional. Só para te dar uma ideia, hoje, apesar de a gente ainda ser considerado pequeno, né, a gente tem 11 nacionalidades diferentes entre os alunos e a gente tem 4 nacionalidades diferentes entre o staff. Então, por natureza, nem tanto a nossa responsabilidade, você tem uma certa aceitação bacana à diversidade. Né? Então, a gente constrói em cima disso. A escola já nasce assim e, portanto, a gente já sabe que qualquer coisa que seja diferente da diversidade, a escola tem tolerância zero. Perfeito. E aí nós vamos para a consequência, né? Que é o que a escola da sua filha, por exemplo, fez. Né? E aí a escola é extremamente objetiva, extremamente firme e extremamente inclusiva. Perfeito. Por que inclusiva? Porque todas as pessoas envolvidas precisam estar inclusas na discussão. Na discussão e no conhecimento das consequências. Perfeito. As consequências, elas são pré-estabelecidas. Não tem negociação. Então, vamos num extremo, tá? Aconteceu uma agressão verbal, firme e pejorativa a uma pessoa específica. Então, a consequência disso é que o aluno será suspenso um dia. Tá? Então, isso não é negociável. Perfeito. O que é negociável é o que nós vamos fazer antes e depois. Perfeito. Né? Como é que nós vamos agir, quais ações que nós vamos fazer para que as pessoas se conscientizem, recebam essa criança de volta no dia seguinte e entendam que ela cometeu um erro, mas ela não matou ninguém. Ela não é o fim da vida dela. Pelo contrário, ela tem o direito de se reintegrar, ela tem o direito de corrigir aquele erro que ela cometeu e assim por diante. Então, isso passa por uma série de ações. A gente propõe que o aluno escreva uma carta de considerações sobre aquilo que foi feito. A gente propõe que o aluno fale e converse perante a presença de um adulto, com um amigo ou com uma amiga, para que eles se esclareçam por que isso aconteceu e não deveria ter acontecido. Mas a consequência é extremamente sólida e não negociável. Porque a gente acredita, a Sabes tem, inclusive, como um dos valores principais, a disciplina e o respeito às regras. Isso para a gente é inegociável. Não tem, vamos sentar, vamos negociar. Por que você fez isso? Você não devia ter feito. Então, peça desculpas e está tudo bem. Não tem essa possibilidade. Muito bom. Ô Carlos, eu acho que esse primeiro bloco foi fantástico e essa colocação, eu concordo que o método preventivo e ação
junto à consequência, mas de uma forma objetiva, né? E aqui isso é fundamental no processo educacional, né? De limites, né? De percepção. Vamos, pessoal, então, para um rápido intervalo e voltamos aqui para o segundo bloco com Carlos Mafia, da SABS. Muito bem, pessoal, vamos agora para o segundo bloco aqui com o Carlos Mafia, da SABS. E eu quero começar, Carlos, com uma pergunta sobre... vamos falar um pouco sobre estratégia, né? Sobre construção. Hoje, como que a SABS constrói dentro do aluno, né, do seu corpo ali, né, dos seus meninos e meninas, né, o seu grupo de alunos, o futuro? Como é que você constrói isso para desenvolver dentro deles ferramentas, né? Porque eu acredito muito que educação é ferramenta. Saber trabalhar com projeto, com desafios, com as pedras que aparecem, as frustrações. Como é que vocês hoje da SABS constroem dentro do aluno, através do método didático de vocês, a estrutura, a preparação para o futuro? Bacana, essa pergunta é interessante. Eu vou responder ela em dois caminhos. Tá? O primeiro caminho é o caminho sala de aula, que é um caminho básico, todo mundo conhece, enfim. Né? E o segundo caminho é um caminho fora da sala de aula. Porque existe uma parte da educação muito grande dentro de uma escola que acontece fora da sala de aula. Né? Então, do ponto de vista de metodologia de dentro da sala de aula, a gente tem uma metodologia própria que a gente acredita muito, que é baseada no conteúdo. Perfeito. Na minha modesta opinião como educador, e eu não quero criar polêmica e não vou entrar no mérito de quem está certo ou quem está errado, a gente acredita muito que é muito importante que os alunos aprendam, que os estudantes aprendam conteúdo. Perfeito. O conteúdo não é uma coisa ruim na vida dos alunos. Perfeito. O problema do conteúdo está aonde ou como ele aprende esse conteúdo e como ele vai aprender a usar este conteúdo. Perfeito. Né? Perfeito. Então a gente tem uma preocupação muito grande com o conteúdo. Tendo esse conteúdo colocado, né? Tendo esse currículo colocado com esse conteúdo, a metodologia permite que o aluno seja o ator principal da aprendizagem desse conteúdo. Protagonista, né? Exatamente. Se ele não for o protagonista, ele dispersa, ele se desinteressa, ele se distancia. Né? Então, o simples fato de falar, olha, sim, a SABS tem como principal objetivo final dar a oportunidade que todos os seus estudantes possam ir para as faculdades que eles bem entenderem, é bacana, mas isso não motiva. Isso somente não engaja. Então, a metodologia foi criada de uma maneira, ela é uma metodologia a gente chama de 4 etapas, tá? Que a gente chama de SABS Point System. 4 etapas que dentro de uma mesma aula, todos os seus estudantes passam por 4 etapas de aprendizagem. Tem a aprendizagem onde o professor gerencia essa aprendizagem, é ele que transmite, é ele que mostra, é ele que guia aquilo que vai ser ensinado, dentro daquele ponto de aprendizagem que vai acontecer no dia. Aí você passa a ter uma aprendizagem coletiva, onde a turma toda, todos os estudantes, trocam informações via respondendo perguntas, produzindo textos, enfim, participando de discussões. Aí você entra na terceira parte da aula, que eu acho que é o grande diferencial do nosso sistema, que é a parte onde o aluno trabalha sozinho. Ele precisa individualmente aplicar aquilo que ele aprendeu para que nós tenhamos certeza que todos dentro daquela sala de aula aprenderam. Porque senão você cai num risco de quando você trabalha coletivamente em grupo, um aprendeu, os outros 3 observaram, fizeram meio de conta que aprenderam e let's move on, né? Vamos para frente, né? Então a terceira parte da nossa aula é muito importante, que é um momento onde tem, inclusive se você, um dia eu convido você a visitar a escola, se você quiser. É um prazer. Um momento que a classe, inclusive, está bem silenciosa. Por quê? Porque está todo mundo muito concentrado em aplicar aquela fórmula, em desenvolver a sua produção textual, em analisar aquele mapa na geografia, em estudar o seu vocabulário que você aprendeu e como é que eu aplico esse vocabulário e assim por diante. Fantástico. E aí, no final, a gente faz de novo um trabalho coletivo onde nós fazemos a checagem ou a avaliação se aquilo foi aprendido. Então, essa metodologia de 4 etapas ela é uma metodologia que sustenta a ideia de que o aluno tem que ser o protagonista. Perfeito. Sem penalizar o conteúdo, perfeito, sem comprometer o conteúdo. Então isso acontece na sala de aula, estudante protagonista. Quando você sai da sala de aula, milhões de coisas acontecem. Você tem atividades esportivas, você tem atividades artísticas, você tem atividades ambientais, você tem momentos de intervalo, você tem momentos de alimentação, por exemplo, que acontece. Né? E aí a gente acredita que
para a sustentabilidade, esse momento também tem que ser de aprendizagem. Perfeito. Então, na escola, por exemplo, todos os momentos de intervalo, as pessoas que fazem a supervisão desses alunos são os nossos professores. São os nossos admin staff, os staff administrativo. Por quê? Porque eles são diretamente conectados à educação. Então, eles já sabem qual é a expectativa de comportamento, qual é a expectativa de relacionamento, qual é a expectativa. Então, você continua, a aprendizagem na sala de aula continua fora da sala de aula. Eu vou dar um exemplo que tem acontecido recentemente, que é bem interessante. A gente está numa área, ela não é rural, obviamente, mas ela tem bastante vegetação em volta e tudo mais. Perfeito. E a gente tem um amigo nosso, que é um lagarto desse tamanho, que visita a escola. Um teiu? O que é? Você sabe o que Você sabe que eu não sei qual é o tipo. Ele é um lagarto, ele é o rabo dele é listado amarelo, preto e branco, mais ou menos. Mais assim. Grande, assim. Mas é grande, ele é um lagartão. É parecido de teiu, assim. Bonitos, coisa super, assim, não manso do ponto de vista de pegá-lo, mas não também agressivo, nada disso. E, enfim... É impressionante você ver a interação dos nossos alunos, dos nossos professores, e de vez em quando, muito raramente, mas de vez em quando, desse lagarto. Por quê? Porque a gente entende que a gente, de uma maneira capitalista, invadiu o ambiente deles. Fomos nós que invadimos, não foi o contrário. Né? Então tá bom, vamos tomar cuidado, vamos ter certeza que não existe uma interação prejudicial para nenhuma das partes, mas a gente está no meio ambiente dele. Sem dúvida. E isso é aprendizagem. Muito isso bom. É aprendizagem. Né? Você não vê uma criança pegando uma pedra e atirando uma pedra nesse lagarto. Né? E às vezes por medo, não porque a criança é má, mas ela fica com medo, então ela ataca. Né? Então, esses momentos fora da sala de aula, eles são críticos também para a aprendizagem. Que é o momento que a gente falou agora há pouco de exemplo. Né? Ali é um momento que você vê o exemplo. Se eu estou vendo uma criança brincar com a outra de uma maneira agressiva, de uma maneira não bacana, de uma maneira que tem uma certa gozação, vamos chamar assim, usar uma palavra um pouco mais dura, mas gozação e tal. Se eu não intervir como adulto naquele momento, aquilo passa a ser prática comum. E aí, tudo aquilo que a gente falou de valores foi por água abaixo. Então, a gente acredita nesses dois momentos de aprendizagem, né? Essa aprendizagem da sala de aula, via metodologia, via conteúdo, e a aplicação de algumas dessas já dentro da escola. Por exemplo, quando você fala de esporte, que eu vou ser retórico aqui, mas enfim, a parte de trabalho de equipe. Você não dá para jogar basquete se você achar que só você é o craque. Você não consegue, você precisa de uma equipe trabalhando junto. Então, essa contextualização e essa interação entre fora da sala de aula e a sala de aula, para a gente, é super importante. Muito bom. Você sabe, Carlos, assim, você falou alguns pontos interessantes. Na educação, a questão de repertório e conteúdo, né? Assim, eu falo, a gente hoje ainda vive ele vai viver em algum momento um tipo de avaliação, como o vestibular ou uma avaliação curricular numa escola internacional, onde vai ver o que ele fez, como ele fez, e vai ter uma avaliação de línguas ali, de proficiência, e também de como que ele está preparado para enfrentar aquela universidade fora. Né? A gente inevitavelmente vai viver isso com o nosso jovem. Né? Por mais que a gente possa não concordar com esse modelo educacional, tudo, o jovem vai ter que fazer isso. E eu acho isso muito importante porque, além disso, a questão do protagonismo, porque não adianta nada você não colocar uma pessoa para falar, para se comunicar, para interagir, para opinar e respeitar a opinião do outro também. Mas essa interação eu acho de uma importância tão grande, porque isso forma adultos melhores, né? Adultos mais inclusivos, adultos mais respeitosos, adultos que percebem mais. Eu vou falar dessa questão de adulto, né? Eu moro num condomínio aqui em Campinas, que também é no meio do mato. E lá a gente recebe visita de tudo quanto é tipo de bicho. De cobra, muita cobra, né? Muita cobra. Lagartos de todo tipo, né? Então você tem lobete, que sai dali e vai pegar lixo e tal. Então você tem uma interação muito grande. E normalmente é medo. E o medo faz com que a pessoa atropele a cobra por medo da cobra, né? E eu falo, não, calma, eu sou biólogo, né? Como eu te falei, eu tenho um pinção, eu vou lá, pego uma caixinha, tiro a cobra, levo ela para uma outra área. E falo sempre isso, como você falou, nós estamos no meio são 3 apps. Eles vão se deslocar aqui. Isso aqui é corredor de fauna deles, é corredor deles. Eles vão passar. Eles vão procurar rato, vão procurar um outro pequeno mamífero, alguma coisa para ele comer ali. Então, mas perceba, muitos desses adultos não foram provocados quando jovens a fazer essa percepção, né? Então, eu acredito muito que isso, repertório, educação, disciplina, e você hoje fazer com que ele seja protagonista do pensamento, protagonista da opinião, protagonista do conceito, ajuda muito na decisão futura. E além disso, né?
Que outras habilidades, assim, eu acho que disciplina, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que é fundamental. Disciplina, organização, metodologia. Vocês hoje abordam isso de alguma forma lá na Sabes? Engraçado isso, né? Eu tenho algumas pequenas coisas que são pedras, eu chamo de pedras do meu sapato, né? Que são coisas que me incomodam, elas me incomodam, né? Uma delas é a disciplina. Né? Eu cresci numa família, graças a Deus, o meu pai era um pai disciplinador que respeitava, uma pessoa bacana, mas disciplinador, acreditava em hierarquia e tudo mais. E me assusta muito como, de uma hora para outra, a disciplina virou uma coisa ruim. Né? E o que eu ouço muito, principalmente no meu meio, eu ouço muito, a disciplina leva à falta de criatividade. Eu não consigo nem estabelecer a relação disso. Assim, para mim, isso é tão absurdo que eu não consigo estabelecer a relação. Agora, eu também acho que a disciplina, ela não precisa ser uma disciplina agressiva. Sim. Ela é uma disciplina onde existe respeito. Enclausuradora, né? Exatamente. Limitadora. Né? Ela é uma disciplina onde você respeita determinadas coisas. Vou dar um exemplo que a gente pratica na escola, por exemplo. A criança na sala de aula é ensinada para quê? Ela tem um momento dela de falar. Todas vão falar. Perfeito. Só que a gente pede que você peça licença para falar. Sem dúvida. Você está num grupo de 30 crianças dentro da sala de aula, então a gente pede, por favor, levante a mão, e aí nós vamos deixar você falar. E aí você dê a sua opinião, fale como você quiser. E não simplesmente falar todo mundo ao mesmo tempo, e aí eu não consigo entender ninguém. Exatamente. Por quê? E aí eu vou fazer uma conexão com o que você estava falando. Porque eventualmente lá na frente, ele vai participar, como eu imagino que aconteça na sua empresa, de uma reunião com 20 pessoas. E aí as 20 pessoas vão falar todas ao mesmo tempo? Sem dúvida. Não vão. Não vão. E aí essa pessoa vai ter dificuldade de esperar a vez dela de falar. Então a disciplina, dentro da escola, quando a gente fala de disciplina, principalmente pais novos que estão chegando, né? Mas como é essa disciplina? Né? Vocês vão exigir do meu filho. Vocês vão colocá-lo de castigo no canto virado para a parede. Não, eu não estou falando. Isso não é disciplina. Isso é castigo. Ele tem um nome, ele tem um nome ruim, inclusive. Ele não é isso. Tá? Inclusive, a gente não trabalha com castigo, a gente trabalha com consequência. Perfeito. Você fez isto, tem uma consequência. Se você trabalhar, se tiver sucesso, se você for bom, você vai ter uma vida bacana, confortável, né? Então, assim, a gente trabalha com consequências. Então, a disciplina para a gente é super importante. E ela é super importante, conectando com o nosso tema, para que o mundo se torne sustentável. Para que eu entenda, ok, se eu fizer barba, já que nós dois temos barba, com a água ligada o tempo todo, cara, imagina que você vai ter 7 bilhões, dos 7 bilhões, 3,5 talvez sejam homens, milhões fazendo isso. E aí você não vai ter água. E isso é o quê? Isso é autocontrole. Perfeito. Isso é autodisciplina. E a disciplina se aprende em todo lugar. Então a gente tem isso muito no DNA da escola. Legal. A escola tem no seu DNA o respeito, a disciplina, entender que o professor tem a hierarquia dentro da sala de aula porque ele precisa ser o gerente daquilo. Então isso tem bastante no DNA da escola, bastante. E eu não vejo isso como um vilão em hipótese alguma. E você sabe, Carlos, uma declaração. Eu estudei no colégio militar, lá em Brasília. E na minha época, né, isso já faz muito tempo, quando eu entrei lá, eu tô com 49 agora. Então, imagina, eu tinha 10 anos quando eu entrei. Naquela época, o Colégio Militar de Brasília só tinha homens, né? Então, eu só convivia com homens. Hoje, quando eu estava, acho que na 8ª série, na época, né? Na 8ª série, abriu para as meninas, né? Então, o colégio, naquele momento, isso vou lembrar o ano aqui, 87, o colégio abriu para as meninas. Então, hoje é uma escola mista, né? Mas quando eu estudei, todo o meu período, até terminar o 3º ano do ensino médio, foi com homens. Então você imagina como era a questão, o pessoal hoje critica muito sobre essa questão de disciplina militar, mas isso que você falou sobre o professor, então toda vez que o professor entrava, a gente tinha que levantar e o professor entrava, então isso era um rito lá, e no início era muito questionado, principalmente os mais jovens, mas a relação com o professor de muito respeito. Então uma coisa que a gente aprendia, se o professor era militar ou civil, a ter respeito ao mestre, né? Mas é um respeito não de subjulgado, né, de você estar inferior a ele. Não, o respeito da ordem, da oportunidade de cada um falar no momento certo, como você falou. Então isso eu aprendi já desde muito novo. Isso me ajudou muito profissionalmente. Porque isso me deu, assim, neste momento o Carlos está falando e eu vou aprender com o Carlos, porque o Carlos tem algo a entregar para mim e eu respeito o que você está me colocando. Então isso durante muito tempo foi uma coisa que me ajudou muito como profissional. Então eu sei o momento de falar. Então a gente está numa reunião de empresa, a gente atende, a SG4 atende grandes empresas.
A gente tem empresa de 100 mil funcionários, a gente tem empresa de 40 mil funcionários, 70 mil funcionários. Isso temos de todos os segmentos que você possa imaginar. Mas isso ajuda muito a gente quando entra numa empresa diferente. A gente atende desde hospital, a metalúrgica, a concessionária de rodovia, aeroporto. Então, a gente tem muita diversidade, mas o que a disciplina nos ensinou nos ajuda muito a nos relacionar, a respeitar, a ouvir, a ter o tempo para as pessoas. E eu acho que isso é olhar o outro. Porque quando você, de forma disciplinada, percebe que eu tenho que dar o espaço para o outro, e eu acho que dentro do conceito de sustentabilidade é a gente olhar mais para o outro do que só para a gente. Porque eu acho que hoje a nossa sociedade ela é muito egoísta, né? Ela é muito material, ela é muito voltada ao eu e não ao outro. E não é muito mais do que ter, do que ser, né? Então, de você poder ajudar as pessoas. Eu acho que quando você tem isso na base educacional de uma criança de 10 anos, e ele percebe isso é de uma riqueza tremenda, que vai ser um adulto muito mais perceptivo. Porque hoje as pessoas, quando tem um processo de discriminação, eu vou discriminar, é porque a pessoa não olha o outro. Então, eu acho que isso é muito bonito da SABS, de você poder incluir ele dentro dessa jornada. Por isso que disciplina não é uma coisa ruim, é uma coisa educacional. Se a gente estivesse na Alemanha agora, né? Você já foi na Alemanha? Não, nunca fui. Não eu também não conheço, mas eu conheço muitos amigos alemães, tudo. A Alemanha, ela tem uma questão disciplinada que é de respeito. Né, assim, respeitar uma fila, por exemplo, você não furar uma fila. Então, porque você olha o outro. Eu acho que isso é muito... A disciplina ela é enriquecedora, ela possibilita tantas coisas boas, mas não essa questão do castigo. Eu concordo com você que muita gente confunde. Isso. É porque a nossa cultura brasileira não foi discutida isso como uma coisa positiva. Em outras culturas do mundo, o japonês, por exemplo, eu dei consultoria numa empresa japonesa, a Sony, né, do Brasil, durante muitos anos. Você tinha que ver como os projetos andavam lá, de uma forma fantástica. Por quê? Porque existia uma disciplina, uma hierarquia, uma coisa e respeitosa, não era uma coisa negativa. Eu acredito muito nisso também. Você falou uma coisa curiosa, uma coisa interessante, eu não tinha relacionado ainda. A disciplina está diretamente relacionada à organização. Sem dúvida. Né? Você percebe que quando você estabelece, qualquer que seja a disciplina, né? A disciplina de horário, a disciplina de respeito mútuo, a disciplina de falar no momento certo, enfim, né? Você percebe que toda aquela organização ela é mais organizada. Tudo aquilo que está acontecendo acontece de uma maneira mais organizada. Eu vou dar um exemplo, se você me permitir, para contextualizar. Há uma semana e meia, mais ou menos, 2 semanas, nós fizemos o treinamento de abandono predial. Porque nós temos um prédio muito grande, enfim, né, nós temos todo um sistema de alarme de incêndio e tal. Então, o abandono predial. Para VCB de vocês, né, para ter toda a documentação, vocês precisam fazer, é obrigatório. Isso tem que fazer. E você tem que educar. Educação. Tem que educar. A criança não pode sair pisoteando em todo mundo, porque está pegando fogo, deixa os meus amigos para trás, eles que morram e eu vou embora. Né? Existe uma ordem, nenhum processo. Exato. Então fizemos o treinamento verbal com todo mundo preparado. São aproximadamente 450 pessoas, nós estamos falando de adultos. Entre terceiros, alunos, staff, enfim. Tudo. Né? Não tinha pai, já a gente fez num horário proposital para não ter pai, tá, mas enfim. Bom, reuniu a equipe, vamos fazer o abandono. Eu tenho experiência da escola anterior, né? E falei assim, olha, a escola anterior é um pouquinho menor que a nossa, de tamanho físico. A gente abandonava lá na outra escola, depois de várias práticas, a última vez a gente abandonou o prédio em aproximadamente 5 minutos e meio, 6 minutos. Tempo excelente. É um tempo bacana. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, nós vamos estabelecer aqui como meta 12 minutos. Por que 12 minutos? É a primeira vez que nós vamos fazer, nós estamos saindo, pode acontecer um erro, tá certo, tá bacana. Só que o abandono predial ela é uma consequência de como a gente trabalha todo dia. Perfeito. Então, por exemplo, as crianças para irem de uma sala para outra, porque elas vão em fila. Sem dúvida. Elas não saem correndo que nem umas pessoas exatamente pelo corredor. Né? Exatamente. Elas sempre vão. Então elas estão acostumadas a andar em fila. Elas andam em fila para qualquer lugar. Sim. Né? Bom. Soa o alarme, começa o abandono. Bum, 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 bum. Olha, tá saindo. Ponto de encontro, terceiro andar, ponto de encontro, estacionamento, todo mundo ponto de encontro, passa a primeira. Pessoal, terceiro andar, livre. Segundo andar, livre. Primeiro andar, livre. Pum, pum, pum. Aí vem a última pessoa, que é o designado, que é o último varredor. Vem o último varredor, designado, tá tudo para trás. Tem nada para trás, tá tudo para trás. Puxa, chegando um negócio. Aí, tempo. 6 minutos e 10. Olha que fantástico. Aí eu não devia me surpreender.
Porque, na verdade, o que aconteceu? A gente só aplicou a organização e a disciplina que a gente treina diariamente. Ninguém teve que fazer a mais. A única diferença é que nós fizemos aquilo por um motivo. Qual foi o motivo? Abandono predial. Uma questão de segurança contra incêndio. Então, o que tem de ruim nisso? Não tem nada de ruim nisso. Perfeito. Pelo contrário, você tem pessoas organizadas que entendem, esse momento é um momento sério, a gente tem que se organizar e sair. Então, eu gostei dessa tua analogia. Disciplina e organização, elas andam lado a lado, né? Elas andam... E num evento como esse, né, Carlos, assim, tem muita empresa que já teve eventos, né? Empresa e também escolas, né? O incêndio, ele é muito rápido. E você, para você combater o incêndio, você com certeza tem uma brigada, porque está treinada lá e tem funcionários, professores possivelmente, né, pessoas que foram ali qualificadas. Mas tem que saber usar um extintor, tem que saber usar uma mangueira de incêndio. Existe um conhecimento, existe um repertório ali de teste para isso. Né? E você prepara a pessoa para o evento. E eventos ocorrem. Então, mesmo que você tenha uma edificação nova, você tem um sistema elétrico ali, você tem uma possibilidade... A gente, obviamente, trabalha muito em empresa, a gente já teve muitos eventos em empresa, e são pequenos detalhes, é um no-break ali que está mal conectado, o cara fez uma gambiarra no fio, que aquele no-break começou a pegar fogo. E eu tenho um cliente que teve um incêndio de um prejuízo de mais de 60 milhões de reais, você imagina o que é isso em dinheiro? Por quê? Porque aqui, as pessoas que estavam ali naquele momento não souberam atuar de uma forma iminente, ali, de uma forma, assim, dentro do protocolo exigido. Abandonaram, não tiveram vítimas, assim, não ocorreu nenhum tipo de dano às pessoas, mas a edificação foi toda comprometida, era um galpão, tudo. Mas por quê? Porque as pessoas não souberam, quando detectar o ponto, o que fazer. Você vê, isso é educação. E a disciplina gera o protocolo. E o protocolo ele é muito importante porque você segue um passo a passo. E você precisa abandonar os meninos, as crianças, né, os seus adolescentes, para tirar dali para o seu time atuar ou um bombeiro poder atuar. E ter a varredura, ter um protocolo. Você vê, agora o próximo evento, com certeza, você já vai ter um tempo menor. E isso é o aprendizado, né? E vivido. Porque se você não vive... Você fica só na teoria, não adianta. Você não pode passar um filme disso. Não dá. Você tem que viver. Exatamente. Você tem que viver. E eu acho que isso é muito importante no ambiente escolar, porque... e é muito bom saber que vocês fazem isso, porque a edificação, por mais nova que seja, a edificação tem 3, 4 anos, isso, né? É uma super bonita, tudo, mas vocês não estão... assim, a possibilidade, infelizmente, existe. Né, de você ter um curto, de você ter alguma coisa ali. Né? E Carlos... como que o seu staff vê isso, né? Os seus professores, seus funcionários, prestadores de serviço. Você sente que eles ali dentro dessa... Porque a gente está falando muito dos alunos, óbvio que é o foco ali da educação dos meninos, das meninas, dos seus alunos. Como é que o seu staff hoje é colaborativo? Eles entendem que isso é importante? Essa comunidade de apoio à estrutura da escola vive isso de uma forma... legal, assim. Eu digo, a gente fala muito sempre de educação com amigos, coisas que eu digo assim, eu considero ser sorte. Eu não acho que tenho tanta competência. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu consigo me cercar, me envolver com pessoas muito competentes, muito dedicadas, muito comprometidas e pessoas que procuram fazer o certo o tempo todo. Né? Então a gente tem um staff na escola de altíssima qualidade. Tanto do ponto de vista de professores, quanto do ponto de vista de administrativo. Né? São pessoas que são dedicadas a essas crianças, comprometidas com essas crianças, comprometidas com o objetivo da escola e comprometida com o business da escola, porque a escola é um business, né? Sem dúvida. Então, assim, comprometida com o todo daquilo que é. Né? Então, exemplo, eu vou voltar a esse exemplo só porque a gente estava falando dele, o abandono predial. O comprometimento dos adultos em relação a isso levou e modelou as crianças a fazerem algo desse padrão de qualidade. Por quê? Porque eles olharam para trás e viram que os adultos estão ali sérios, como se estivesse acontecendo. Todo mundo sabia que era um exercício. Todo mundo sabia que não era fogo, não foi uma coisa surpresa. O primeiro que a gente fez, a gente quis anunciar, que ter certeza que foi anunciado. Então, enfim, todo mundo sabia. Era um exercício. E o exercício foi levado de uma maneira muito séria. Por quê? Porque todo mundo, começando de cima para baixo, levou isso de uma maneira séria. Então, o staff é muito comprometido e ele tem essa compreensão, ele tem essa sensibilidade, essa sensibilidade de perceber a importância disso, a importância de coisas que acontecem também fora da sala de aula. Né? E engraçado não, mas curioso, né? Você tem um staff administrativo. Na teoria, todo o staff administrativo, a maioria dessas pessoas não são formadas em pedagogia, em educação, em licenciatura, não tem isso, porque não há necessidade disso.
Mas é interessante como a gente constantemente conecta essas pessoas com esse fator educação, com o fato de que nós vivemos da educação. Então, todo mundo dentro de uma escola, o meu jardineiro, as pessoas de limpeza, segurança, a gente teve... Dá tempo de contar um episódio rápido? Claro, dá tempo. Um episódio rápido, a gente teve um aluno novo, inclusive, há mais ou menos 1 mês e meio, eu vou chutar. Porque você começou agora o ano, né? Começou agora. O pai veio buscar, não sei exatamente o que aconteceu, e o menino foi super rude com um dos nossos seguranças. Entendi. O nosso segurança veio para minha office manager e disse, olha, aconteceu o seguinte, aconteceu isso, assim. Ele foi rude, eu acho que não tinha necessidade, enfim, eu só queria passar essa informação para você que é importante. Perfeito. Nós chamamos no dia seguinte, chamamos o aluno, nos comunicamos com os pais, isso tudo aconteceu um diálogo bacana, e aí o aluno não foi, fez questão, por favor, eu gostaria de pedir desculpa para o segurança. Eu falei, não, você não precisa pedir para mim, você vai lá, você sabe onde o segurança está, vá até e fala, olha, você me desculpa, não, foi lá, conversou com o segurança, e não foi nós que mandamos, a gente não mandou que ele fizesse isso, a gente até ia mandar, né? Sim. Era uma coisa, mas não precisou chegar nisso, né? Um garoto um pouquinho mais velho e tal. Então, essa é a consciência. Ele vai fazer isso de novo? Pode ser, até pode ser. Ele fez, talvez, de maldade? Talvez não, talvez o dia a dia, talvez ele viu um adulto fazendo, enfim, não sei. Mas ele teve a consciência que estava errado e que ele precisava corrigir aquilo, ele reparar aquilo que ele fez. O reparo é muito importante. Então, isso é... Então, o staff é comprometido. Segurança podia ter falado, mais um moleque rico que teve aqui. Sim. Não, ele fez questão de levar, não no sentido de prejudicar ninguém, mas olha, isso está acontecendo. Isso não é comum. E por que não é comum? Porque as pessoas são gentis umas com as outras. Então, como não é comum, ele fez questão de trazer para que a gente criasse um movimento de reparação. Então, foi muito legal. Bom, muito bom. Muito bom, Carlos. Pessoal, vamos para o próximo intervalo e daqui a pouco para o terceiro bloco aqui com o Carlos Mafia da SABS. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o terceiro bloco. Vamos conversar aqui com o Carlos Mafia da SABS, falando sobre as ações que hoje a SABS tem muitas ações, as questões ambientais, as questões sociais, nessa parte de sustentabilidade. Vamos falar um pouco sobre isso, Carlos. Conta um pouco pra gente da escola. Eu acho que vamos começar pelo como a escola nasceu, né? Como ela foi construída. Ela já foi construída com a ideia de que nós teríamos determinados sistemas que propiciariam a escola se tornar mais sustentável, mais autossuficiente, enfim, né? E que ela não impactasse tanto o meio ambiente. Então, do ponto de vista de meio ambiente e sustentabilidade, a gente investiu aproximadamente 1,2 milhões de reais em placas solares. Perfeito. A gente gera qualquer coisa em torno de 50 mil watts mês e devolve para a rede 9 mil, porque a gente não usa tudo, né? Fantástico. Então 9 mil volta para a rede. Então é uma coisa que, e ao passo que outros prédios forem construídos, isso vai ser expandido. Essa que é a ideia, né? Para que a gente possa contribuir com esse retorno para o meio. A gente tem logo de cara uma ETE, né? Que a gente chama, né? Estação de Tratamento de Efluentes, né? Exatamente. Perfeito. Obrigado. Que também foi construída, então, ou seja, 100% daquilo que a gente produz, né, de efluente doméstico, é tratado antes de ser jogado na rede. Esse centro de tratamento, ele recebe uma manutenção semanal, né? Tem uma regulamentação que eu não me lembro de cabeça agora, mas uma vez ou 2 vezes por semana eles têm que vir, ter certeza que está tudo operando da maneira que tem que se operar. Então, isso para a gente é bem importante, né? A gente tem também um acordo, em contrato, inclusive, né? Quando nós construímos a escola, nós acordamos com a prefeitura que nós investiremos qualquer coisa em torno de 550 mil reais em plantio de árvores, né? Árvores nativas. O termo de compensação ambiental, possivelmente pela área, vocês fizeram um acordo e vai plantar. Isso. Então, na verdade, a gente já tem hoje, dentro do nosso terreno, aproximadamente 10 mil mudas plantadas. Muito bom. E a gente tem o compromisso, dependendo de onde a prefeitura determinar para a gente, eles que determinam o local, mais 5 mil mudas para serem plantadas. Perfeito. Eu vou ser bem honesto, todos os outros eu gosto muito, mas eu gosto muito desta parte. Eu gosto muito de mato, eu gosto muito de árvore. Que legal. Eu sou bonsaísta, enfim. Que legal. Então, isso me agrada muito. Saber que num terreno que eu trabalho já tem 10 mil mudas novas plantadas é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Então, isso são ações de meio ambiente que a gente faz, que a gente tem e que acho que contribui
talvez um pouquinho só, mas pelo menos mas é uma contribuição fantástica. Eu acho que isso é bem bacana, né? Do ponto de vista social, a gente trabalha com algumas ONGs, mas a gente não trabalha com nenhuma ONG específica. A gente procura variar o máximo possível, porque tem tanta necessidade nesse mundo e a gente gosta que as crianças vejam realidades diferentes. Então a gente fez um movimento, por exemplo, a gente vendeu aquelas pies, aquelas tortinhas pequenininhas. Nós vendemos aproximadamente 700 tortinhas. Todo esse dinheiro arrecadado foi para a Unicef naquela ação que ela estava tendo com as crianças da Síria. Perfeito. Então a gente trabalhou nesse sentido. Foram as crianças que entraram em contato com a pessoa que faz as tortas, negociaram o preço, explicaram, o dinheiro vai ser para doação, será que a senhora poderia fazer um pouco mais barato? A pessoa conseguiu fazer um pouco mais barato. Então as crianças, os estudantes participaram de toda essa negociação. A gente faz um negócio chamado Toy Drive, né? Que é um movimento de brinquedo, que vai acontecer agora em dezembro, inclusive, que a gente já fez faz 2 anos seguidos, e a gente tem uma ONG que chama-se AMIC, né? AMIC, que é Amigos das Crianças, que é em Barão Geraldo, ali. Que legal, sim, conheço. Vocês conhecem? Conheço. Excelente instituição. É legal, então a gente faz um movimento onde as crianças traem todos os brinquedos, trazem para a escola todos os brinquedos de qualidade deles, dos amigos, dos primos, de quem for, que eles não usam mais, que estão em excelente qualidade, porém estão parados, porque cresceram, ou porque tem outros brinquedos e tal. E aí a gente doa isso, e as crianças vão levar tudo isso. Nós temos uma motorista de van, a Kátia, uma querida, muito querida, espero que ela veja esse podcast. Ela doa a van dela e o tempo dela para a gente levar todos os brinquedos lá. Então isso é muito legal, envolve também mais uma pessoa nessa comunidade. E a gente tem também o que a gente chama de bake sale, que é as nossas crianças, as nossas famílias, eles fazem, né? Eles fazem tortinhas e brownies e cookies e não sei o quê, trazem isso tudo para a escola, né? E aí a gente vende isso nos nossos intervalos e tudo mais, e todo esse dinheiro ele vai para uma instituição. Este ano nós decidimos fazer isso com um hospital no Ceará. É um hospital de combate ao câncer que tem no Ceará. Então a gente pegou esse dinheiro arrecadado e mandou esse dinheiro para lá. Mas vocês fazem isso no evento ou isso é rotineiro? Não, a gente faz normalmente isso, um evento desse uma vez por mês. Vocês fazem um evento... Um evento desse que a gente chama de Bake Sale, Toy Ride, enfim. A gente põe nomes diferentes para determinar o que está acontecendo. Perfeito. E, enfim, e aí... esse dinheiro todo é arrecadado. Até o momento a gente arrecadou por volta de 6 mil reais. Ótimo. E já doou para diferentes áreas e tudo mais. Então na parte social isso é bacana. Tem os clichês, né? Por exemplo, amanhã é o dia que a escola toda vai de rosa para apoiar o Outubro Rosa. Enfim, você tem alguns outros clichês que são importantes, né? Enfim, eu acho que esse é o grosso daquilo que a gente faz. Agora a gente está começando um processo, porque eu acredito, e a escola acredita, que você precisa estudar um pouco antes de você fazer o movimento. E nós estamos criando um processo, um protocolo de reciclagem. Perfeito. A gente não tem e a gente está criando agora. Então está se fazendo um estudo com toda a área de ciências e tudo mais para saber como é que a gente faz. Não é simplesmente colocar 4 lixeiras e vamos coletar. Para onde vai, quem vai pegar, quem não. Enfim, tem uma coisa toda. Muito legal. Então esse é o último, não o último, mas o próximo passo dentro dessa área de sustentabilidade que a gente acredita que tem que ter na escola. Muito bom. Você sabe, Carlos, vocês, assim, primeiro que toda ação é importante por menor que seja, né? Porque é o coletivo e a quantidade que faz a transformação. Então, e hoje vocês têm 300 alunos. Vocês têm meta de chegar em quantos alunos no futuro? Vocês têm capacidade para quantos? Então, hoje, o que está construído na escola, nós temos capacidade para 1.300 alunos. Legal. A meta, o projeto final é para 2.500. Pô, fantástico. É uma escola grande. Uma escola grande. Ela tem o que a gente chama de segunda fase de construção. Tem outros blocos, né? Tem mais 2 blocos de salas de aula, mais o ginásio, mais outra piscina. Vocês têm uma ampliação programada futura aí. Exato. Mas você vê, as pequenas ações e somadas é que transformam. Vocês envolvendo os alunos e o staff todo, isso é só... Como você falou, é o modelo e a ação é que transforma tudo na teoria, porque hoje é muito teoria, tal, mas a pessoa no dia a dia dela não faz nenhum tipo de modificação na rotina para esse aspecto. E muito legal, só para fazer um complemento a essa questão da coleta seletiva, porque não adianta nada você selecionar um resíduo e para onde ele vai? Aí chega um caminhão lá, junta tudo e vai embora. Aí os alunos, a gente separou bonitinho ali. Isso é muito comum, porque as pessoas não estudam como vocês estão estudando. E fala, peraí, quem que vai recolher esse lixo? Para onde vai esse resíduo? Quem que vai... A prefeitura recolhe o orgânico? Ok, mas e o separado aqui? Vai para onde?
esse estudo qualifica melhor o processo de vocês. Então, muito legal essa iniciativa e envolvendo os alunos sempre. Né? Exato. Eles, na verdade, a gente tem uma máxima, eu tenho, mas a maioria dos educadores também tem, né? Se você não vai fazer para os alunos, para que você faz? Você está perdendo tempo. Sem dúvida. Literalmente você está pegando seu tempo jogando no lixo. Como a gente tem dentro da aprendizagem uma máxima que diz, se você não vai avaliar qualquer forma de avaliação, eu não estou falando de prova, estou falando de avaliação. Se você não tem um protocolo de avaliação, para que você vai ensinar? Exatamente. Porque você não tem como mostrar que a criança aprendeu. E se você não tem como mostrar como a criança aprendeu, como é que eu cobro a sua mensalidade? Sem dúvida. Não sei. Né? A gente não compra um carro sem ter certeza que o carro vai funcionar bem. Perfeito. Então, pronto. A avaliação qual é? O dia a dia que você anda com o carro. A escola é a mesma coisa. Quando você ensina, você tem que avaliar. Repito, para ninguém dizer que, não, estamos falando da tradicional prova. Não. Estou falando de uma forma de avaliação, qualquer que seja essa estratégia. Então, a gente tem essa máxima na escola, né? Se não é para as crianças, você está fazendo para quê? Fazendo para quê? Para agradar o diretor? Para agradar o pai? Para agradar o professor? Para agradar o coordenador? Não. Não faz nenhum sentido. Então, a criança tem que estar envolvida em todos os processos da escola, sem dúvida. Muito bom. Ô, Carlos, a conversa foi fantástica. A gente podia continuar aqui muito tempo, mas eu queria te agradecer e deixar um espaço para considerações finais, se você quiser falar com o seu público, né, fique à vontade. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aqui pela contribuição e pelo belo projeto que vocês da SAB estão conduzindo. Obrigado a você pelo convite. Eu digo assim, eu acho que é muito importante, né, a gente ter a possibilidade de conversar. A gente vive num tempo hoje que a conversa é tão difícil, né? As pessoas têm uma dificuldade de dialogar e respeitar a opinião alheia, enfim, né? A gente passa por uma fase difícil, né? Então, assim, se eu pudesse deixar, quem sou eu, na verdade, para deixar algum tipo de recado, mas as pessoas precisam voltar a dialogar. Né? Que seja via WhatsApp, que seja via tecnologia, que seja pessoalmente olhando no olho, mas dialoguem com as pessoas, né? Ouçam o que as pessoas têm para falar. Discordem, não tem problema em discordar, discorde, mas respeite que aquele é o ponto de vista e aquela é a opinião daquela pessoa. A gente procura trabalhar isso na escola todos os dias. Não é porque você gosta de Portugal e eu gosto da Itália que nós somos inimigos. Nós somos simplesmente pessoas que gostam de coisas diferentes. Nada mais do que isso, né? Então, se ficar alguma coisa dessa sustentabilidade, vamos dizer assim, dialoguem, conversem. Respeitem a opinião do próximo, validem a opinião do próximo, mesmo que você não concorde. Eu acho que isso é uma parte importante da educação e espero que a gente consiga continuar fomentando isso na SABS International School. Muito bom. Carlos, muito obrigado. Pessoal, conversa fantástica. Eu espero que vocês tenham percebido, né, assim, na nossa conversa, o quanto que é importante, né, a questão da educação e da formação do nosso jovem para o futuro, porque, na minha opinião, é isso que vai sustentar nossa nação e nosso mundo, com pessoas que façam escolhas melhores e respeitem o indivíduo, né? Olhando, como o Carlos comentou aqui, para cada um, dentro da sua diversidade, dentro da sua característica. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.